Então eu tirei uma matéria de um livro que eu li, do Divaldo e da Joana de Ângelis. Então vamos tentar passar para vocês, porque tudo que eu percebo através das conversas que eu tenho, eu procuro depois trazer aqui para ajudar, porque a nossa intenção aqui na casa é ajudar. Mas a pessoa depois tem que também caminhar sozinha e buscar o melhor para elas, né? Porque cada um é cada um tem a sua história, e eu então, percebendo como que são as pessoas, eu trouxe essa matéria. Aqui diz assim, tanto Divaldo como Joana de Ângelis, eles dizem que a vida das pessoas expressa-se na organização emocional e mental, que são mente e corpo físico. Como nós sabemos, o espírito, ele não está dentro do corpo, que tem gente que em trabalho mediúnico segura a cadeira para o espírito ir embora. Tudo bobagem isso aí, porque o espírito ele só vai passando a mensagem até chegar na mente, da mente vai para o perispírito, do perispírito vai para o corpo. E ele traz as emoções, a inteligência, a ruindade, o espírito traz tudo. E nós, justamente para poder conviver com as pessoas, é por isso que Deus fez com que a gente esquecesse o passado, para poder conviver com quem nós fizemos mal ou com quem já fizeram mal para nós. Só que ele é tão inteligente, o nosso Pai, o nosso Criador, que quando a pessoa nasce, ela já traz a mediunidade, a intuição, e ela traz os talentos que ela tem. Se ela foi um espírito ruim, é aquela criança brava, chata, nervosa, que nada tá bom. E se ela foi um espírito bom, ela já sorri quando alguém mexe com ela já acha graça, ela já fica tudo mais fácil para os pais lidar. Então vamos ver aqui quem que nós somos, porque eu faço parte de vocês. E com isso, aconteceu o surgimento dos estados, tanto de equilíbrio como de desequilíbrio das pessoas, dos seres, né? Tanto estados de harmonia como de desarmonia, pelos quais eles se movimentam. Então, é onde as crianças, depois adulto, depois até com certa idade, ora está nervoso, ora está de bom humor, ainda está em desequilíbrio, ainda está precisando amadurecer um pouquinho mais e perceber que veio aqui para evoluir em espírito, porque com a graça de Deus, a coisa mais bonita que a gente pode lembrar é que nós somos eternos. Então não importa quantas reencarnações nós vamos ter, o importante é que um dia nós vamos chegar lá, vamos ficar numa boa. E as forças vivas da nossa mente estão sempre buscando construir, recompondo ou perturbando, ou até mesmo bombardeando nosso campo genético, que são os responsáveis pela produção de energia do nosso corpo físico, como também do nosso psicológico, e sobre nossos núcleos celulares também. E assim acontece também com as nossas emoções, provocando medo, provocando cólera, agressividade, ciúmes e provocando com isso uma forte descarga de adrenalina na corrente sanguínea e também nas glândulas suprarrenais. Porque conforme nós temos energias, tanto para pensar, como a nossa palavra tem energia também, e ela pode ser pesada, como pode ser uma palavra leve, de amor, como pode ser de agressividade. E a pessoa que ela não é bem equilibrada, a pessoa que não teve escola, que não aprendeu, até hoje nós vemos pessoas que não acreditam em Deus. Tudo bem, não quer acreditar em Deus? Acredite nessa força maravilhosa que nos comanda. Veja quando um neném nasce perfeitinho, que coisa mais linda. Quando vai crescendo, tudo direitinho, dentro da normalidade. Agora, tem certas aberrações, por causa lá de trás, do espírito, do jeito que ele foi. Tem crianças
boazinhas, calmas, tem outras crianças nervosas, bravas, só que precisa ter sempre a ajuda, tanto espiritual, como a ajuda dos pais, ajuda na escola, e todas as pessoas que convivem com as crianças que ainda precisam entrar num caminho melhor, para poder crescer, para poder ser alguém na vida, para poder não virar aí um bandido debaixo da ponte, ou um drogado, ou um beberrão, para poder ser um doutor, ser um operário, daquele operário bacana, sorridente, educado, né? É importante nós, que temos já idade, passar isso para as crianças, porque a avó, ela tanto deve amar a criança, como deve educar também. Porque tem gente que deixa a criança fazer tudo o que quer, depois não consegue controlar o gênio da criança. Olha, eu conheço gente, que eu não posso também botar meu dedo na sopa deles, que com criancinha para comer, bota o celular lá, mostra lá o celular, brinca com o celular. Essa criança, quando crescer, o que ela vai ser? Viciada em celular, e pode viciar também em outras coisas mais. Mas cada um tem que ser responsável pelos seus filhos, né? E aqui diz também, e assim acontece também com as nossas emoções, provocando medo. Tem gente que tem medo, tem gente que não quer sair de casa, tem gente que não quer ficar dentro de casa, tem gente que briga por qualquer coisa, tem gente boazinha que só fala, tá bom, tá bom, tá bom. Não é assim, nós temos que falar sim quando é sim, não quando é não. Nós temos também que fazer uso daquilo que nós gostamos, daquilo que nós aprendemos, e muitas vezes a gente até pode ouvir alguém falar alguma coisa, mas a gente fala, olha, eu respeito o que você está falando, mas eu não concordo, para mim não é bom, porque nós não temos que falar só sim, 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 nós temos que ser nós, porque nós estamos aqui para nós. Nem marido, nem mulher está um para o outro. Está um para o outro aqui na convivência, mas o homem veio para ele e a mulher também para ela. Então é importante a gente se entender do marido, compreender a mulher compreender o marido, e um ajudar o outro. Porque às vezes eles podem se amar, mas cada um gostar de uma coisa. Olha, eu não vou falar de religião porque é uma coisa muito séria, mas não tem quem gosta do Corinthians, não tem quem gosta do Palmeiras. Tudo bem, mas vamos respeitar. Hoje mesmo eu liguei a televisão, desliguei, uma briga danada, não sei nem quem que estava brigando, era em campo de futebol. É possível nessa época ter gente ainda que perde tempo brigando? 11 jogadores, não é? Em cada lado? Eles é que tem que se virar lá para ganhar, não é os outros que tem que brigar. Mas, enfim, tem dessas coisas. Uma forte descarga de adrenalina acontece cada vez que alguém fica muito nervoso. E ela vai na corrente sanguínea e também nas glândulas suprarrenais. Lembrem disso. Cada vez que nós ficamos, o nosso metabolismo acelera, o nosso coração bate forte, a nossa pressão pode subir, solta a barriga, solta a bexiga, por causa, às vezes, de bobagem. Bobagem. Então, eu acho que nessa casa, nós temos que falar coisas, além da história do cristianismo, coisas assim. Porque aqui tem gente que ainda é assim em algumas coisas. Então, vamos melhorar. Aqui diz também, e dessa ação emocional, que reage no corpo físico, acontece o quê? Acaba produzindo a elevação forte também na contração muscular. Nós vemos aqui, quando a pessoa entra para fazer tratamento, tem pessoas que eu não sei se é de medo, ou de tensa, ou de nervoso, essa parte aqui está dura. A gente precisa amaciar, mexer, tirar aquela carga negativa de energia que por alguma razão, ou a pessoa brigou, ou ela escutou alguém brigar, ou ela ficou nervoso ou nervosa com alguma coisa, então fica assim, é onde vai ficar tensa demais, é onde vai endurecendo essa parte, e nós temos que bater, e o mentor mesmo, quando eu olho que ele faz assim, eu já sei que é para dar uma quebrada, porque daí na hora que a gente faz a limpeza,
a pessoa sai daqui mais limpa. Então, limpeza é banho de bucha. Essa abertura aqui, com esse 1 minutinho, é banho de bucha que a pessoa toma para poder ouvir a palestra. E depois tem o tratamento espiritual, porque daí ela já tomou aquele banhinho de bucha de um pouquinho de cromo, daí a gente vai fazer o passe coletivo. Quando ela sai daqui, ela sai plena. Agora, o que ela não pode é sair e já brigar. Ou já vem um cara, passa à frente, ou tem um farol aí que atrapalha a visão, daí já quebra tudo que ganhou aqui. Então, o que nós precisamos realmente é de equilíbrio emocional. Nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Nós temos que falar, puxa, que bom, com tanta coisa ruim acontecendo no planeta, eu estou em uma casa de Deus, numa casa de Jesus. Não importa qual a religião, porque aqui vem gente até de outras religiões. O que importa é que nós estamos num lugar de ambiente bom, num lugar onde as pessoas, se não tem, deve ganhar fé, deve ter fé. Muitas pessoas vêm aqui, não tinha nem fé que ia melhorar, de repente fala, nossa, como eu melhorei, daí aumenta aquela fé, daí ela começa a pensar, é eu pensando em Jesus, é eu sendo mais respeitosa, mais educadinha, como Deus é maravilhoso. Então isso é importante para nós. E é isso que nós queremos fazer aqui nessa casa, deixar todo mundo sair bem, numa boa. Agora, da porta para fora, o problema já é de vocês. Porque muitos irmãozinhos do bem acompanham, mas se chega ali você já muda tudo, eles partem para outra pessoa que está com uma situação melhor para eles ficarem juntos. Porque tem muitos anjos de guarda, vamos chamar assim de anjos de guarda, né? Que está sempre com a gente, eles às vezes desistem, porque eles tentam ajudar a gente nem sequer escuta, porque se você quando está numa situação difícil, parar para ouvir, ou Deus, ou Jesus, ou o seu anjo da guarda, você vai ter mais calma, você vai fazer o uso da razão, sabe? É bem melhor. Agora, quando você já esquenta, fica nervoso tal, você nem para pensar que os nossos irmãos estão dando toda a cobertura, falando, calma, calma meu irmão, calma minha irmã, vai passar, calma, calma. Porque nós aqui, nós vamos ter tudo que nós precisamos ter para poder aprender. Tanto é que tem pessoas que estão pior e tem outros que estão melhores. É tudo por causa da maneira de viver, de se comportar, de atender as pessoas. Mesmo quando alguém bate, não é para falar, não quero nada hoje. Escuta o que a pessoa vai falar e agradeça se não vai querer comprar nada. Vem muita gente querer vender coisas assim, com açúcar ou coisa tal. Olha bem, desculpe, eu tenho diabetes, não quero, muito obrigado, mas que Deus faça que você venda tudo. Dá uma palavra de amor para alguém, porque essa pessoa não sai brigando com a gente. Agora, se a gente já trata mal, a pessoa, poxa, que mal criada, queria que ela não tivesse dinheiro para ver se ela ia fazer isso. Então, nós temos que ter um comportamento melhor. Começando comigo mesma, que eu não sou nenhuma santa. E, às vezes, eu fecho minha boca para não falar alguma coisa quando eu vejo uma coisa que está errado. Mas não é hora de falar, então eu fecho minha boca. Mas a gente tem sempre que buscar, aquele minutinho que a gente fica quieto, a gente está fazendo o uso da razão. Para quando a gente abrir a boca, a gente falar com conhecimento, com razão. E aqui diz também, e uma volumosa irrigação sanguínea, bem como o aumento da capacidade de coagulação, acontece quando a pessoa fica muito nervosa, e a repetição desse fenômeno provoca várias doenças, tais como diabetes, artrite, hipertensão, fora outras coisas mais. Evidenciando o fato de que na raiz de cada enfermidade física existe um componente psíquico, emocional ou espiritual. O emocional é aquilo que aconteceu com a gente, que é o psíquico, e o espiritual são as energias que estão junto com a gente. Eu já falei e vou falar de novo. Outro dia, já está com um tempinho, quando entrou um senhor aqui, de repente,
Eu vi que um espírito que não era o espírito dele foi para trás e foi embora. O que que era? Era um espírito que estava perturbando essa pessoa, e quando ele viu aonde ele estava entrando, ele foi barrado, caiu fora. Então, nós temos que ter bons pensamentos para ter bons resultados na nossa vida, em tudo e por tudo. E não fui só eu que vi, uma outra pessoa também falou, nossa, você viu? Eu falei, vi. Caiu para trás, não era o espírito dele? Eu falei, não, era o acompanhante dele. O espírito dele, tanto é que ele entrou. Se fosse o espírito dele, foi embora, ele caía duro no chão. Mas foi uma energia ruim. E assim, em razão da desarmonia psíquica, desajustam-se os centros de energia das pessoas, facultando a ocorrência de processos orgânicos patológicos, ou seja, processos de início de doenças, no aparecimento de sintomas provocados por vírus e bactérias que se instalam no organismo da pessoa. Por outro lado, os impulsos primitivos do nosso corpo físico, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, provocando também sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam sempre e que em longo prazo se transformam em neurose, psicose e perturbações mentais, podendo até levar à loucura. Quando uma pessoa tem um problema e não resolve esse problema, ela pode ficar com medo, ela pode ficar depressiva, ela pode entrar numa neura que acaba no fim se prejudicando e prejudicando até quem cuida dela. Então, uma psicose, entendeu? Eu já vi pessoas surtando, vendo coisas que não existia, sentindo coisas que era a mente dela que estava ruim. Então, nós temos que ter cuidado, porque a nossa mente é tudo, o nosso pensamento é tudo. E tanto mente como pensamento depende do nosso comportamento, do nosso aprendizado. Que nem eu fico admirado, o que vem de gente nessa casa, e na hora de dar uma aula de educação mediúnica, de ensinar, porque nós estamos aqui a fim de quê, o que nós podemos aprender estando numa escola, vem 20, 30, e olhe lá, se faz um ventinho, não vem. Se tem um jogo de futebol no 15, não vem. São pessoas ainda que não é fácil, viu? Haja vontade de ficar reencarnando, desencarnando, porque até não ficar no ponto exato, não passa para o lado de lá, numa outra esfera, numa outra dimensão. Eu fico admirada de tão pouca gente querer vir na escola. A minha filha acabou uma aula de cromoterapia, um curso de cromoterapia. Olha, teve dia dela não dar aula porque tinha uma só pessoa. E as pessoas vêm aqui, nossa, como eu fiquei bem, como eu estou boa. Não procura nem saber o que é cromoterapia, como é que vindo aqui fica bem. Daí a pouco dói a barriga, volta outra vez. E assim vai até ficar velha e ir embora, e depois volta de novo, começa tudo de novo. Então nós precisamos ter um rumo certo na nossa vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei, eu também, na minha idade, eu ainda faço coisa que eu falo, meu, você não devia fazer isso, você não devia falar isso, você não devia pensar assim. Mas é uma coisa que parece que cutucam a gente, para a gente ser uma pessoa, às vezes, envolvida com energia que não é legal, não é? Mas nós temos que ser firme. Olha, Deus é tão maravilhoso que Ele deu no nosso corpo tanta coisa boa. Ele criou no mundo, nós podemos dançar, cantar, fazer amor, comer, passear. E agora é uma época que nós temos que pensar sempre positivamente, porque nós temos que sorrir muito, brincar muito, para não ficar envolvida com essas coisas ruins que está tendo no nosso planeta. Então Deus deu tanta coisa boa para nós, e a gente às vezes vai para um outro lado que não tem nada a ver com as coisas que Jesus ensinou, amando do nosso Pai.
E aqui diz também, é importante conscientizar-se dessas verdades e procurar despertar para os valores ocultos, porque nós temos muita coisa que nós ainda não conhecemos, não sabemos. Tem muitos mistérios ainda que nós não estamos prontos para saber, para aprender, para buscar se elevar. E esses valores ocultos que, se não interpretados, produzirão sérios desequilíbrios mais uma vez em cada criatura, trazendo doenças e transferindo para o corpo físico problemas de ordem psicológicas. Tem pessoa que fala, eu não tenho nada, eu estou ótimo, mas a cabeça nossa, psiquicamente, ela não percebe que ela já não está no normal. E os outros percebem, mas ai, se os outros ainda ficar falando para ela. Quantas pessoas de idade que não sabem ocupar o lugar de acordo com a sua idade? Quantas pessoas jovens demais que já querem ser adulta e fazer amor de qualquer jeito, sem pensar. Depois quer tirar a gravidez, quer dar os filhos. Isso tudo é falta de educação, falta de conhecimento. E às vezes não escuta mãe e pai. Às vezes vai aprender, porque espírito, ele se atrai, né? Às vezes a pessoa que já veio de uma índole ruim, ela é atraída por um outro que também tem uma índole ruim. E às vezes a mãe e o pai falam, mas não adianta de nada. Então a vida, ela vai dar muito, ou ele, né? Muita cabeçada até um dia entender. E para terminar, aqui diz assim, entendemos assim que a harmonia entre os campos mentais e o corpo físico deve prevalecer a favor do equilíbrio da própria pessoa, que busca despertar para as atribuições e as finalidades elevadas da vida, dando um rumo correto e edificante à sua reencarnação. Então eu acho que tudo isso que eu estou falando, eu não estou criando nada, eu estou tirando de lugar que eu li. Essa fala é do Divaldo e da Joana de Ângeles, só que eu trago para a minha maneira de falar, porque eu não sei falar chique, eu sei falar do jeito que vocês já me conhecem, né? Porque quando a mente trabalha com conflitos, com ressentimentos, com ódio que se prolongam, as células se degeneram, as células do nosso corpo, entendeu? Daí o que acontece? A energia ruim entra, aonde você tem o seu centro de força mais frágil, é lá que ela vai morar. Então, o nosso centro de força é coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, genésico. Então, nós, dependendo do que entra, se a gente não souber trabalhar, primeiro ele pode até ficar guardado lá no nosso inconsciente. Daí a gente passa mal, não sabe por quê. Eu não sei por que eu não estou legal. É aquilo que está lá que não foi trabalhado. Daí é onde a gente tenta trazer para fora, para trabalhar, para ficar bem. Tem tanta coisa boa que nós passamos aqui na nossa aula. Olha, o primeiro ano está maravilhoso, que é um despertar para as pessoas que ainda não fizeram o curso. E o segundo é uma complementação e mais a explicação de quem tem mediunidade, porque todo mundo tem mediunidade. Só que não é todo mundo que tem mediunidade para receber espírito, para ver espírito, para falar com espírito. Mas esses grandes costureiros têm mediunidade para o talento dele. Esses pianistas, esses grandes palestrantes, eles têm uma mediunidade desenvolvida para esse tipo de compromisso que eles têm aqui, nessa vida, nesse corpo, nessa encarnação. E aqui diz também, outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem com forças destruidoras. E eu digo isso porque dentro da nossa mente temos emoções, temos sentimentos, pensamentos e razão. E é por isso que a emoção tem um peso maior, porque ela é que determina a natureza da nossa vibração. Então, para a gente ter uma boa vibração, nós temos que saber pensar. E para a gente saber pensar, nós precisamos ter conhecimento. Senão nós não vamos nem saber pensar.
Eu achava que eu não ia conseguir, mas eu consegui falar.